Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com a presença ilustre da Edilene. Pra você que tá perdido, né, e não sabe quem é a Edilene, gravamos um vídeo há um tempo atrás mostrando sobre como alugar uma casa aqui em Portugal, estando aí no Brasil, e o serviço de relocation que a gente contratou lá no Brasil, tá? E aí surgiram muitas perguntas, tanto aqui no YouTube como lá no nosso Instagram. E aí a gente resolveu, né, falar com quem entende do assunto, chamar a Edilene pra conversar e tirar as dúvidas que vocês mandaram pra gente, né, as principais dúvidas que vocês mandaram pra gente sobre o serviço de relocation. Vou pedir pra ela se apresentar aqui pra vocês conhecerem um pouquinho dela. Se você ainda não viu o vídeo que a gente já gravou contando sobre o serviço, tá aqui, é só clicar em algum canto aqui, só clicar que você assiste. Então eu sou Edilene Gualberto, sou advogada aqui em Portugal, sou advogada no Brasil. Tive um grande prazer em receber a Bianca e o Guilherme aqui com o serviço de arrendamento e uma grata surpresa em ter assistido o vídeo deles depois falando sobre esse serviço, porque uma coisa é a gente fazer e outra coisa é ver o nosso serviço sendo retratado por alguém. Então, quero aproveitar para agradecê-los também a oportunidade de estar aqui e dizer que eu trabalho com essa parte de assessoria migratória. Um dos serviços mais procurados é o relocation, que é o arrendamento de imóvel em Portugal. Um dos serviços que a gente mais faz. Também atuo com a parte de nacionalidade portuguesa, vistos, NIF, compra de imóvel, reconhecimento de grau, então todas as áreas que são necessárias para as pessoas chegarem seguras aqui em Portugal. Um deles é o arrendamento, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Sim, e antes de tudo, né, antes de você pensar em alugar uma casa aqui em Portugal, arrendar uma casa, né, ou até mesmo comprar uma casa, você precisa ter em mente qual a documentação mínima, né? O que eu preciso ter para mudar de país, né? Para imigrar, né? E a Edilene vai contar aqui um pouquinho pra gente o que você precisa ter. É isso aí. Então, assim, a primeira coisa é, para fazer este atendimento, até por uma questão de legislação e uma questão de legalidade, a pessoa precisa vir ou com uma nacionalidade europeia, que foi o caso, inclusive, da Bianca e do Guilherme, que vieram com a nacionalidade dele, ou você precisa vir com um visto português, tá? Então, não é possível atender esse tipo de serviço sem que a pessoa tenha isso. É muito importante também ter o NIF. O NIF é uma espécie de CPF brasileiro. A gente não contrata nada sem NIF. Não faz contrato de arrendamento, não liga água, luz, gás, TV, internet, telefonia, não matricula filho em escola, tá? A gente não faz nada sem o NIF, então é fundamental ter o NIF. Ok, pessoal? Uma reserva financeira também é muito importante. Passaporte válido também é fundamental. E o restante é muito comprovação de renda. Então, quando a gente vai arrendar um imóvel, eu preciso apresentar o meu cliente. Então, na apresentação, a gente vai comprovar como é que ele vem para Portugal. Então, isso é uma questão muito importante. Meu cliente vem como, olha, ele tem uma nacionalidade, olha, ele está vindo com visto, ele está vindo para estudar, ele está vindo para trabalhar. Então, eu comprovo a forma que ele está entrando no país e, junto disto, nós colocamos aí a comprovação de renda. Ele tem capacidade de pagar esse aluguel? Como? Declaração de imposto de renda, extrato de reserva financeira, contrato de trabalho, enfim, isso é fundamental. Sim, então, só para vocês, né, resumindo, se você sai do Brasil como turista, né, quer entrar aqui como turista para morar aqui, esse tipo de serviço a Edilene não presta e também nós não incentivamos, tá? Só para deixar claro. E se você quer vir legalmente, né, daí você também pode falar com a Edilene que ela consegue te ajudar aí em algum visto, né, te enquadrar em algum visto. E se você quer um vídeo falando sobre vistos, né, sobre todos os vistos possíveis e tal, comenta aqui que a gente grava pra vocês um vídeo falando só sobre vistos e você vê aí onde você consegue se enquadrar. Então, eu quero começar perguntando aqui, as perguntas foram vocês que mandaram, tá? Então, a gente selecionou as mais feitas. E a primeira dá pra alugar um imóvel aqui em Portugal sem fiador? Ah, sim. Ótima pergunta. Não dá para ter um fiador do Brasil, tá, pessoal? Que é uma pergunta que eu recebo muito. Meu fiador pode ser brasileiro? Ele pode ser brasileiro, desde que ele resida em Portugal legalmente e tenha renda em Portugal. O fiador tem que ser uma pessoa que tenha renda aqui. Vai apresentar os últimos 3 recibos de rendimento dele, que é tipo um holerite, vai apresentar os últimos 3 e vai demonstrar capacidade financeira para assumir as despesas dele e ainda assumir um aluguel se for o caso.
tá? Edirene, não tenho fiador, como é que eu faço? Então, o que nós negociamos aqui em Portugal é uma antecipação de rendas e calções. Uma coisa é renda antecipada, outra coisa é calção. Calção é aquele valor semelhante ao do Brasil que fica preso para o final. Tá? Você só vai reaver este valor se no final do contrato o apartamento estiver inteiro, a mobília estiver inteira. Se você não tiver com débito de água, luz, gás, não estiver devendo aluguel, o senhorio tem que te devolver esse valor. Isso tem que estar no contrato muito bem especificado e por isso é muito importante conhecer a legislação portuguesa para avaliar esse contrato de arrendamento, ok? E as rendas antecipadas. A legislação portuguesa até permite o uso de rendas antecipadas, não na proporção que os senhorios têm solicitado. Somos estrangeiros, não temos fiadores e acabamos ficando à mercê de algumas coisas que às vezes são até exorbitantes. Mas a média hoje tem sido de 6 rendas, entre calções e antecipadas. Ok, pessoal? Você tem que estar preparado para esse valor na hora de arrendar um imóvel. Há possibilidade de arrendar com a primeira renda, a última renda e o calção? Essa é uma prática comum aqui em Portugal, mas para quem tem fiador. Quem não tem, em geral, eles exigem mais. Uma outra questão, o calção costuma aumentar se o imóvel for muito bonitinho, muito novinho, tiver bastante mobília e se os inquilinos tiverem pets. Que é o nosso caso, inclusive. Porque eles morrem, quando aceitam, eles morrem de medo que o pet destrua o imóvel. E aí costuma aumentar a calção. É possível? É possível. Esteja preparado para esse aumento de renda. E eu acho justo isso também do pet, né? Porque o pet pode mesmo destruir, né, a casa. Sim. E é justo. E só para ficar um pouquinho claro, se você é leigo, assim como eu também era, calção e renda, né? O que é esse valor? Então, por exemplo, se o meu aluguel, se o meu arrendamento custa 600 euros, o calção e a renda também é 600 euros, tá? Isso, só pra ficar claro, porque às vezes, se você também uma renda de aluguel 600, uma calção 600. Isso. Mas você pode ter que depositar 1.200 de calção, são 2 rendas. O máximo que eu já vi aqui foi pedir 12 rendas antecipadas. Antecipação de 1 ano de aluguel mais uma calção. Algumas pessoas até gostam, se puder ficar 1 ano sem pagar. Mas nem todos os casos é assim. Em alguns casos você paga 1 ano e vai descontando depois. Desconta para o final, desconta uma parte no começo, uma parte para o final. Depende muito da negociação. Mas quem não tem fiador e alguns senhorios de fato não querem alugar para essas pessoas, eles acabam jogando lá em cima. E lembrando, gente, que a gente vai explicar depois, né, um pouquinho do serviço de relocation, esse trabalho, isso que ela falou assim, depende muito da negociação. Isso a gente não fez nada, né? A negociação quem fez faz tudo parte do trabalho dela. Então a gente não teve que ficar falando com o senhorio pra tentar negociar a renda e tal. Ela fez o melhor negócio pra gente, tanto que a gente, né, teve uma sorte aí, a gente conseguiu 2 rendas e 2 calções com cachorro. 2 cachorros, inclusive. Então assim, tem que ter um certo modo mesmo de falar, né, de conhecer, de entender, para poder negociar. A outra pergunta é, qual o prazo mínimo de um contrato de aluguel? Existe um prazo mínimo? Ok. Sim, um contrato de residência, tá? Um contrato residencial é o mínimo de 1 ano. A legislação portuguesa teve uma alteração em 2019, que é a nova lei do arrendamento urbano, e ela propôs isso e algumas outras modificações até para proteger o inquilino, porque como o aumento das rendas foi muito grande aqui em Portugal nos últimos anos, o que o senhorio fazia? Pedia o seu para alugar mais caro. Aí o mercado mudava de novo, ele pedia de volta e alugava mais caro. Então, por algumas questões de proteção, eles só podem fazer contratos temporários menores de 1 ano. Se for uma estadia temporária, e aí raramente a gente encontra esses imóveis em imobiliárias, normalmente você vai encontrar direto em Airbnb, por exemplo, Uniplace, ou você assume esse contrato, ele pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Importante, o proprietário num contrato desse não pode pedir o imóvel com menos de 3 anos, com essa nova legislação. Ele só pode pedir se for para uso próprio ou para parente de 1º grau. Caramba! Senão, ele não pode pedir com menos de 3 anos. Agora, o inquilino em contrapartida tem que cumprir o contrato e a lei diz que para você sair, você tem que cumprir 1/3 e notificar o senhorio com uma antecedência de 120 dias.
Ou seja, num contrato de 1 ano, o mínimo que você vai cumprir são 8 meses. Mas, Edilene, eu quero sair antes. Vai indenizar o seu senhorio desse período, a menos que você consiga uma negociação. Senão, essa é a regra. Consigo alugar uma casa em Portugal sem um contrato de trabalho? Consegue sim, consegue. Na verdade, é aquela questão que eu falei logo no começo da documentação. Tudo depende do que você vai apresentar. Se você tiver um contrato de trabalho que diz que você vai ficar em teletrabalho, que é um home office, ou que você já tem um contrato com uma empresa aqui em Portugal, isso facilita imenso a nossa vida. Com certeza. Os senhorios abrem um sorriso, gostam porque eles se sentem muito mais seguros. Agora, Edilene, eu estou indo para estudar. Como é que eu provo isso? Eu vou apresentar minhas reservas financeiras, minha declaração de imposto de renda, eu vou dizer que eu tenho uma casa de aluguel no Brasil que vai ficar alugada, eu vou dizer, sei lá, que o meu marido trabalha ou que a minha mãe está patrocinando o meu estudo e vou apresentar os documentos dela. Então, dá para fazer. O contrato é bom, mas não é imprescindível. No nosso caso, a gente teve que mandar os prints mesmo da conta bancária. É exatamente isso, assim, né? Comprovar nesse sentido. Lá no Brasil também os olerites do Guilherme, do trabalho dele. Então, a gente faz esse compilado aí e manda. Bom, a próxima pergunta. É fácil encontrar casas com telas de proteção aqui em Portugal? Eu, particularmente, vi poucas. Vi pouquíssimas. Não dá. Eu já tive famílias que optaram por moradias, que tiveram que dobrar o budget, o valor que estava disposto a pagar para não ficar em apartamento sem tela. Isso é raro aqui, eles não veem com bons olhos. Muitos prédios não aceitam, muitos senhorios não querem. Nossa! Tá? Eles olham aquela tela como tela de galinheiro, tela para gato, e eles não conseguem sequer entender o porquê que a gente quer colocar essas telas nos imóveis. Gente! Aquilo é horrível. E uma coisa que não é comum aqui é ter nas sacadas nem aquele fechamento de vidro. Nossa. Não é comum você ver aqui nem aquele fechamento de vidro que a gente tem muito no Brasil. Pelo menos deixa fechado e você... Isso não é comum, não tem. No invernão eles não usam a sacada. E também, mas assim, uma coisa, né, pelo menos que eu vejo aqui, é que tem prédios menores do que no Brasil. Sim. Por exemplo, os prédios lá do Brasil tem tipo 20, 25 andares, o que a gente morava mesmo tinha 20. É muito raro. Então aqui tem prédios menores, né, mas mesmo assim... Sim, mas ainda assim tem 6, 7, 8 andares. Isso, então, Mas eles não gostam, e de todas as famílias que eu já tentei negociar, eu não tive êxito. Tem inclusive um exemplo de uma pessoa que eu conheço que comprou o imóvel, colocou e dias depois tomou uma nota do síndico determinando a retirada. Chocada. E chegou a perguntar, ela comprou? Não, perguntou, falou, olha, vou pôr, ninguém falou nada. Depois veio lá uma nota, apareceram com uma convenção condominial, alguma coisa assim, e apresentaram dizendo que ela tinha que tirar, e ela teve que tirar e não teve discussão. Chocada. Então, nesse sentido. Bom, a outra pergunta que foi uma dúvida que inclusive a gente teve quando foi arrendar o nosso imóvel com vocês. Certificação energética D. É ruim? A casa ficará fria? Tem alguma relação com a casa ficar fria? Vamos falar da certificação energética. Tem alguma relação, sim, porque costuma ter um isolamento térmico menor estes imóveis. Na verdade, a certificação energética ela fala mais sobre o consumo energético do que sobre o aquecimento. Então, quando vocês pegam, por exemplo, aquela máquina de lavar roupa, aquela máquina de lavar louça, que vem lá A+++, porque ela consome menos, a certificação dos imóveis também está relacionado a isso. Então, ele tem um consumo energético maior ou menor. Só que assim, em decorrência da questão de isolamento, esse imóvel provavelmente vai gastar mais energia. Ele vai precisar de um consumo maior para um aquecedor, e aí você pode ter que gastar mais. Entendi. Tá? Então, na hora de fazer esses cálculos, que não é a minha área, isso foi uma pessoa de eletrônica, dessa parte mais técnica que conversou um dia comigo, dessa explicação, o que ficou entendido para mim é que assim, esse imóvel é avaliado de maneira geral e faz uma certificação de acordo com o consumo. Se ele for um imóvel que é mais frio, então eles calculam que vai ter também um consumo maior. Provavelmente um imóvel de certificação D consuma mais do que um imóvel de certificação C, B e A. E você só vai passar mais frio se você quiser economizar energia e usar menos aquecedor. Sim. Entendi a relação agora. Porque se você
Frio qualquer um pode ser. Então mesmo que você pegue um imóvel A, no inverno ele pode ser frio. Se você investir em janelas, se ele tiver vidro duplo, se ele tiver piso de madeira, se ele tiver tapete e você ligar os aquecedores, ok. Então não importa se ele é A ou se ele é D. É verdade. Você sempre vai gastar com o aquecimento. A diferença é que talvez você gaste menos com um imóvel com uma melhor certificação. Ótimo. Em média, quanto tempo demora para finalizar a compra de um imóvel e entregar as chaves? A compra. Compra, nesse caso. Ok, então vou falar da compra. Depende do financiamento. Se tiver financiamento bancário, aí vai demorar um pouco mais, porque esse financiamento não tem um prazo. A gente não consegue estipular o prazo. Nossa. Não tem como. Por quê? Depende de você me entregar toda a documentação, a gente apresentar para os bancos, o banco passar para o setor responsável. Nossa. Eles fazem muitas exigências, então assim, eu entrego um calhamaço de documentos. Aí eles vêm com um monte de perguntas. Nossa, que Pedindo ansiedade. mais. Fica esperando, né? E ainda pedem mais documentos. Aí vem os documentos, você manda. Aí eles olham aqui e falam, tá faltando isso. Aí pedem mais documentos. Em média, uns 30 dias os bancos costumam fazer uma análise. Tá? Só que aí depois disso, eu, por exemplo, só oriento a procurar o imóvel para comprar depois que o financiamento estiver pré-aprovado. Nossa, geralmente a gente faz o contrário, né? Então, Você acha a casa. Só que e depois? Você acha a casa, você vai dar um sinal que você vai ter que segurar e você nem sabe qual é a sua chance de aprovação desse banco. Nossa, é verdade. Então, eu só oriento a fazer a busca depois que a gente tem o crédito pré-aprovado. Um crédito pré-aprovado não significa que ele está definitivamente aprovado, que qualquer imóvel que você achar vai ser possível comprar, mas é uma chance maior deste negócio dar certo. Então, depois que a gente tem um crédito pré-aprovado, 30, 40 dias, depende do banco, vamos calcular uma média, aí a gente começa a procurar o imóvel. Essa busca costuma ser um pouco mais demorada do que a do arrendamento. Eu costumo calcular o arrendamento uns 30, 40 dias para ter o contrato assinado. Para compra pode ser maior, porque assim, a indecisão de quem está comprando à distância, ela é muito maior. Então, com isso, a gente vai ter um tempo muito maior de busca. Tá. Né? Então, por isso, pode demorar um pouco mais. Achou o imóvel. O banco precisa aprovar este imóvel, dizer que se ele é realmente financiável, se ele é realmente habitável, se ele vai financiar aquele imóvel, porque o dinheiro é dele. Então, passa pela análise do banco. O banco aprovou. O banco provavelmente vai te pedir outros documentos para reconfirmar aquilo do começo. Aí vai agendar a escritura, sempre de um mês mais ou menos depois. Então, assim, para um processo de compra, a minha sugestão é começar uns 6 meses antes da chegada. Então você acha que é mais burocrático que no Brasil? O processo não é mais burocrático do que no Brasil, é mais burocrático para os estrangeiros. Ah, entendi. Mas e se uma pessoa vier com a cidadania e quiser comprar, é facilitado, melhor ainda? Só ter a cidadania não te garante nada. Tá. O que te garante é já viver em Portugal, já ter uma vida aqui. Tenho declaração de IRS, então já tenho imposto aqui. Ser alguém fiscalmente, né? Exatamente. Então a minha vida já está lá nas finanças, eu já consigo comprovar a minha renda, eu já tenho um contrato definitivo em Portugal, que isso é muito importante, contrato a termo definitivo, indeterminado. Isso tudo vai levar em conta. E quanto você ganha, quanto você pode comprometer de renda. Agora, se a pessoa não precisa de financiamento, eu diria, não precisa de financiamento, eu tenho dinheiro e vou comprar. Coloca aí uma média de 2, 3 meses para a gente fazer uma busca com calma e conseguir agendar a escritura, assinar a escritura. Com dinheiro é tudo mais fácil, né? Mais fácil. Não tem como. E aí também no final a gente liga água, luz, gás, TV, internet, se a pessoa já quiser deixar isso ligado. Então é isso, gente. Esse vídeo vai ter parte 2, tá? Então se você quer que eu lance essa parte 2 já nos próximos dias aí, comenta aqui que a gente lança pra você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha ajudado você de alguma maneira. Vou deixar os contatos da Edilene na descrição, na legenda, em todo canto aqui do vídeo para vocês conseguirem entrar em contato com ela. Pode chamar ela sem dó, que ela vai responder vocês com todo amor e carinho, que foi como ela respondeu a gente também e cuidou do nossa vinda para Portugal, né? É isso. Isso aí. Um beijo, se inscreve no canal, deixa like e comenta aqui o que você achou. Beijo!